Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Muito bem, nós já comentamos e estudamos a bibliologia. E já me perguntaram por que eu não coloquei o Pentateuco no início e sim bibliologia. Expliquei isso na aula passada, que foi exatamente para tirar a dúvida da inspiração plenária, parcial da Bíblia. Também falei que é para tirar a dúvida daqueles que dizem, não, a Bíblia foi escrita por homem, logo deve ter erros. Tem ou não tem erros na Bíblia, contradições. Bom, vimos isso na aula passada, mas ainda, havendo qualquer dúvida, me pergunto. Ficou confirmado, então, que pode apresentar aparente contradição na Bíblia por aqueles que não conhecem ou não estudam a exegese do texto para entender. Isto posto, reconhecendo a inspiração e a autoridade e a revelação da Bíblia, vejamos agora o Pentateuco. Penta, 5 teucos, livros, pequenos livros. Assim é conhecido pelos judeus. É claro que a Bíblia hebraica não tem o nosso Novo Testamento. E a sequência de alguns livros difere do nosso, mas o total de livros são iguais, não tem diferença. O Pentateuco, para todos nós, é preciso ser estudado. É um livro que contém muita teologia, filosofia, arqueologia, história e outras ciências. Então é fundamental que se conheça. É onde está a origem de tudo, a chamada metafísica, que é a filosofia primeira. Os judeus têm verdadeiro respeito pelo Pentateuco. E Cristo, durante seu ministério terrestre, como os apóstolos, os profetas, reconheceram o Pentateuco como realmente inspirado. Para aqueles que acreditam, porque eu falei na aula passada, tem aqueles que não aceitam a Bíblia como sagrada, a gente tem que respeitar o direito de cada um. Eu quero o respeito de que me reserva o direito de acreditar. E crença não se discute. Quem crê bem, quem não crê, continua. Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele começou assim. Vocês devem ter recebido a apostila de Pentateuco, por isso eu estou entrando no conteúdo direto. No capítulo 1 ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esses 2 versículos, meus irmãos, problema aqui é que não falta. Moisés, formado nas melhores ciências, das melhores faculdades do Egito, que era a melhor e a maior cultura da época, também conhecedor das leis hebraicas, porque ele era judeu, hebreu, melhor dizendo, e fez uso de todo o seu conhecimento, isso nas alturas dos anos 1450 a.C., e não fez algumas colocações precisas. Em outras palavras, a Bíblia não é uma fórmula de laboratório que vem dizendo como foi feito, o que é preciso com detalhes. Ela lança o assunto e o autor, que é Deus, chama o homem a aceitá-lo pela fé. Se não quiser,
aceitar, tem o direito de não aceitar também. Então Moisés diz assim, no princípio. Que princípio? Não temos a data. Isto porque ele está falando de Yahvé, que é Theos, Yahvé no hebraico, Theos no grego. E aportuguesado fica Deus, que simplesmente Moisés apresenta diante de um panteão egípcio de mais 1.200, mais ou menos 1.250 deuses que tinha na época. Ele apresenta agora o Deus dos hebreus, que era Yahvé. Quando perguntado, o Yahvé diz a Moisés, diga aos filhos de Abraão que o eu sou. Esse é outro título de Deus. Mais na frente nós vamos estudar os nomes e títulos de Deus. Mas o que importa aqui, dois pontos importantes. Princípio, quando? Não se tem ideia. Mas por que não tem ideia? Porque está falando Deus, que é o Criador. Se ele é eterno, ou seja, não tem princípio e nem fim, e vamos estudar essa situação em teologia sistemática daqui mais uns dias, e vamos ver que Deus é autocriado, autossustentável, e quando, geralmente as crianças perguntam, e quando Deus nasceu? Ele é. E aí vamos para a filosofia. Diz que quem é, e quem não é, nunca será. Por exemplo, me chamam de Nicodemos, eu fico satisfeito, nome bonito, né? Muito obrigado. Dizem que o presidente da República é Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. Também não é a real verdade. Eu estou sendo Nicodemos, Bolsonaro está sendo o presidente da República, como foi o Lula, presidente há uns dias atrás, como foi Juscelino Kubitschek uns dias atrás, porque passa, aquele que é não muda, ele continua sendo sempre a mesma coisa. Qualquer dúvida, você me pergunta, porque é um assunto teológico e filosófico ao mesmo tempo. Quem é e quem não é, nunca será. Por exemplo, eu tenho aqui um livro na minha mão que é a Bíblia. Está sendo a Bíblia que um dia some, rasga, se acaba. Então ela não é. Ela contém a palavra de Deus. Ela é a revelação escrita de Deus para nós, os homens. Então esse princípio está ligado a Deus, que não tem princípio nem fim. Ele é eterno. Só Deus é eterno. Tudo demais foi criado. A alma, por exemplo, que muitas vezes é considerada eterna. Quando se diz que a alma é eterna, está errado. Lamento, está errado. O termo correto é eviterna. Teve um princípio e não terá fim. E diz o texto, criou Deus os céus, observe que está no plural, e a terra. Quando nós olhamos daqui para cima, a gente vê, primeiro, essa expansão azul, não é? Que é chamado de Uranus. Depois sai dessa estratosfera e começa e tal. Quando olhamos a ciência, os cientistas estão dizendo que hoje que o planeta Terra está aumentando e os planetas também da Via Láctea, são várias também, estão se distanciando. Impressionante. Quando menos se espera, um cientista começa a gritar e a proclamar: descobrimos um novo planeta. Ele é novo para quem? Para quem descobriu, ou ele simplesmente foi visto ali? A verdade é o seguinte, que nessa simplicidade aqui de Moisés pluralizar os céus é muito abrangente, porque tem dois aspectos: o físico, aquele que nós vemos, e o céu onde Deus está. Se levarmos
o termo para a teologia, o lugar onde Deus está torna-se santo. Qualquer lugar que ele se apresente torna-se santo. Vamos conferir isso daqui a pouco, lá no Êxodo, quando Moisés chegar no Monte Sinai, vai se aproximar da sarça ardendo e ouve a voz saindo da sarça e do fogo. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ora, quantas pessoas andaram por ali e viram que não viram nada, mas naquele momento Moisés viu, foi uma teofania, claro, mas o lugar se tornou santo. Então, no princípio, que não sabemos quando, esse Deus criador, se ele é o criador, chamamos então de Pai, criou todo esse sistema celestial. Pode incluir, inclusive, as hostes angelicais, porque também foram criados por ele, e criou a terra. Ou seja, não existia, começou a existir esse novo planeta agora, criado nesse momento. E agora temos outro problema, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Vemos aqui um problema. Como que um criador, um artista, um arquiteto, eu estou falando em arquiteto porque foi quem projetou, mas essa expressão é de uso praticamente exclusiva dos maçons, né? Supremo arquiteto. Fez e numa terra sem forma e vazia, não faz sentido. Não faz sentido. Quando a gente anda nas matas, ficamos admirados com a beleza das matas. Se formos para o litoral, que beleza, as praias, os mares, as ilhas, a sua vegetação, as aves, coisas belas que Deus fez. E aqui Moisés disse que era sem forma e vazia. Se você for examinar um pouquinho do hebraico, que o Velho Testamento foi escrito todo no hebraico, com exceção de alguns versículos de Daniel, que foi em aramaico, que eles estavam na Babilônia. Ela, sem forma, era sem forma, não. Aqui o mais correto seria, e ficou sem forma e vazia. E ficou sem forma e vazia. Aí vem os cientistas e diz, olha, caiu um grande meteoro na Terra e acabou com os dinossauros e começou, e aquela ladainha deles toda, e a Terra ficou sem forma e vazia. Essa resposta nós vamos encontrar lá em Isaías e Ezequiel. É exatamente entre esse versículo 1 e 2 é que Lúcifer foi expulso dos céus e, ao cair na terra, veja bem, depois nós vamos ver isso com mais detalhe. Lúcifer estava no jardim, andava pisando em pérolas, em ouro, pedras preciosas. Ele era um dos príncipes, um dos querubins, quando de repente ele decidiu, ou seja, tinha liberdade. Deus nunca tirou o livre-arbítrio de ninguém, inclusive dos anjos. Ele tinha o direito de pecar, de errar, de transgredir as ordens, e usou do seu direito, pagou caro. E isso acabou sobrando para nós, né? Então, ele sobe aos céus, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Claro que se ele subiu, para que estava embaixo. Então é a nossa ideia de que ele estava no jardim, possivelmente, do Éden. Foi expulso lá de cima por Yahvé, o El Shaddai, o Todo-Poderoso,
e ao cair na terra, que era bonita, não existia. O homem não foi feito ainda. Existiam muitas árvores, animais e uma fauna muito grande, mas foi tudo acabado. É bom lembrar que naquela época o planeta Terra não tinha a expansão que tem hoje. Ela era bem menor. E aí a Terra ficou sem forma e vazia, e as trevas. Por que as trevas? Porque aquele anjo de luz que caiu na Terra, ele se tornou príncipe das trevas. E aí a coisa ficou feia aqui no planeta Terra. Então muitos consideram que esse texto aqui, Moisés está falando da recriação. Repetindo, Moisés está falando da recriação da terra. Entra aqui então um outro assunto muito importante. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espírito de Deus. Tem uma Bíblia aí que eles não colocam espírito. Eles dizem que é uma força etérea. Essa versão, essa tradução não é correta. O certo é esse pneuma, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Hoje a igreja está na dispensação do Espírito Santo de Deus, na plenitude do Espírito Santo de Deus. E uma das funções do Espírito Santo é conservar. Você já deve ter notado como o planeta Terra, ou melhor, exato, aqui no Brasil, e se olha outros países também, a corrupção, o índice de pecado tem atingido índices altos, não só aqui no Brasil, mas por aí afora. Isto porque está assim, porque a igreja ainda está aqui. No momento que essa igreja, que é o sal da terra, como disse Jesus lá nos evangelhos, for retirado, isso aqui vai se corromper de uma vez, aí vai ficar muito ruim. No início, aqui no princípio, no Gênesis, o Espírito estava agora conservando o que ficou do planeta Terra. O que ficou do planeta Terra, o Espírito está conservando, do jeito que conserva a todos nós aqui hoje, nesse planeta Terra, estava tomando conta, parado sobre a face do abismo e tomando ali, para que nada mais acontecesse. O que é que poderia acontecer? Eu não sei o que é que poderia acontecer, mas que o Espírito Santo começou a proteger de quem? Daquele que caiu e tudo destruiu nesse momento. Então, entre o versículo 1 e 2, muito tempo se passou, muita coisa aconteceu aí. O versículo 3, Moisés escreve assim: e disse Deus, e haja luz. E houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Daqui para frente nós vamos observar que tudo que Deus fez, e viu Deus que era bom. Deus só faz as coisas boas, não é? Deus só faz as coisas boas e dá a todos nós. Quando manda a chuva, vem a chuva para o justo e o injusto, para o bom e para o mal. Deus procura tratar a todos por igual. Mandou luz, fiat lux, então essa luz veio para mudar a situação. Olha que poder! E disse Deus, haja luz. Ele faz uso do verbo bara, do hebraico, ou seja, tudo fazer do nada. O mágico
pega a cartolazinha, o chapéuzinho, mete a mão lá dentro, tira um coelho, tira um livro, isso e aquilo. Ele tem alguma coisa para fazer alguma coisa. Deus não. Pelo poder da sua palavra, pelo poder do verbo, presta atenção no que eu estou falando, pelo poder do verbo, logos, lá em João você vai ver, no princípio era o verbo, logos, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. É aqui, ele agindo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Alguns dizem que de um versículo para outro, principalmente nos dias, houve um tempo muito grande. A Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia não é livro de estar respondendo curiosidades, satisfazendo pesquisa do seu ninguém. É a revelação, estou repetindo, de Deus de forma escrita para todos nós. Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Veja que no versículo 2 ele diz, e havia trevas. Na Bíblia, trevas, escuridão, é pecado. É pecado. Então, agora começa Deus agindo. Observe que a primeira coisa que ele faz é colocar claridade, luz. Daqui a pouco você vai dizer assim, mas aqui foi mais na frente que Deus criou o sol e a lua. Ele não está dizendo aqui que Deus criou os astros, o sol e a lua. Diz que houve luz. Depois eu falo sobre o assunto mais na frente. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Por que tarde e manhã do primeiro dia? É porque os judeus começam o dia para nós às 18 horas. Né? O dia dos judeus encerra às 18 horas. Ou seja, eles têm que descansar no sábado. Então, na sexta-feira, eles trabalham até às 5h58, 59. Às 18 horas eles param. E se você estudar a história dos hebreus, eu sugiro você ler a história dos hebreus, escrito por Flávio Josefo. Ele é muito preciso. Era judeu, com cidadania romana, agiu na época de Jesus como oficial romano e era escritor e escreveu o livro e é muito bom. Então, ele diz que quando o povo estava em guerra, os judeus, isso você vai ver no livro dos Macabeus, eles iam lutando na guerra, que a guerra na época era de matar o outro com a espada. Ia um enfiando espada no outro e tal, e aquele sangue correndo, gente morrendo, gemendo, caído, aquele negócio todo. Quando o cidadão tocava a corneta dizendo que chegou no sábado, ou seja, a sexta-feira se encerrou às 17h59, começou o novo dia, sábado. Eles paravam a espada, jogavam no chão, se ajoelhavam e começavam a adorar a Yahvé. Alguns exércitos respeitavam a religião hebraica e também paravam de lutar. Bom, os judeus não querem lutar, vamos embora. Retira judeus, coloque hebreus, fica melhor. Então, até que Judas Macabeu disse, não, vamos continuar lutando. Macabeu, mas chegou o sábado, não, mas nós estamos ganhando a luta, vamos continuar. Ele quebrou muitas vezes a tradição judaica de guardar o sábado durante uma luta, mas o problema era esse, eles tinham esse negócio de o dia começar
depois das 18 horas. Então foi tarde, porque já era 18 horas do primeiro dia, certo? Depois nós temos aqui, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas na terra e águas em cima. E isto ocorreu. Isto porque Deus, tudo fazendo pelo poder de sua palavra, não é isso? E veja que até o capítulo 11 vai falando somente da criação de Deus. Eu pedi que vocês lessem do capítulo 1 ao versículo 11, onde narra tudo que aconteceu pela primeira vez. Pela primeira vez. Por ruim que fosse, foi a primeira vez, Moisés registrou. E os outros? Passou pelo anonimato e seguiu em frente, não é? Então, vou molhar a garganta com um gole d'água e volto já já. Me aguarde.